diz assim: e uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio um credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Verso 6: e sucedeu que foram cheios os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso algum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Se assente adorando o Senhor. Esta narrativa bíblica é bastante conhecida por todos nós. Todos nós sabemos que esse texto vem acontecer logo após a sucessão de Eliseu. É interessante que o livro de 2 Reis é o término do ministério do profeta Elias, e inicia-se o ministério do profeta Eliseu. A Bíblia diz que ainda quando Eliseu era servo de Elias, o mesmo deitava água sobre as suas mãos. Interessante que logo após Elias ser levado ao céu em um redemoinho, e o profeta Eliseu se apropriar da sua capa, a vida do profeta Eliseu nunca mais foi a mesma. Interessante que o capítulo 4 narra justamente a história de uma mulher que está passando por uma dificuldade, está vivendo um momento difícil em sua história. Essa mulher estava enfrentando pelo menos 3 problemas. O primeiro problema que esta mulher estava enfrentando era emocional. Diz o texto que o seu esposo havia morrido. Interessante que naquela época, ou nos tempos bíblicos, as mulheres eram totalmente diferentes dos tempos atuais. Pois naquela época as mulheres viviam totalmente na dependência do seu esposo. Todas as vezes o seu esposo saía de manhã cedo em busca de trazer a provisão para a sua casa. Os dias atuais são diferentes, porque as mulheres hoje são praticamente dependentes. Mas naquela época a mulher tinha total dependência do homem da casa. O homem que trazia o sustento para o seu lar. Era o homem que todos os dias acordava cedo, ia batalhar, para no fim da tarde trazer o mantimento para a sua casa. Essa mulher está enfrentando um problema emocional, uma perca, a perca do seu esposo. O segundo problema que esta mulher estava enfrentando era a falta de provisão em sua casa. Quando ela chega até o profeta, que o mesmo faz a pergunta: o que tens em casa? Ela faz questão de dizer: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
É interessante que nesse período, se alguém contraísse alguma dívida, e esta pessoa tivesse bens, tivesse terra, casa, móveis, esta pessoa precisaria se desfazer de tudo que ela tinha para sanar sua dívida. Eu acredito que esta mulher já tinha feito de tudo para pagar esta dívida que o seu esposo tinha deixado. Alguns historiadores, como Flávio Joséfo, diz que o esposo desta mulher se chamava um servo, Obadias, que era um servo na casa de Acabe. E o mesmo, no período em que os profetas é caçado, ele esconde os 100 profetas em uma caverna e o alimenta com pães. Era um homem que era temente a Deus, mas quando ele falece, deixa uma dívida para sua esposa. Essa mulher acaba, acredito eu, que ela vende tudo que tinha, desfaz de tudo que tinha para tentar sanar essa dívida, mas mesmo assim ela não conseguiu. Ela não tem nada em casa, esta mulher está desprovida de tudo. O terceiro problema que esta mulher estava enfrentando era um problema jurídico, porque ela tinha uma dívida. Esta mulher contraiu uma dívida que não era sua, era de seu esposo. E por causa desta dívida, os credores queriam tomar, se apropriar daquilo que era seu. Segundo a lei judaica, ela dava permissão, se alguém tivesse uma dívida, essa pessoa deveria ser escravo, servo da pessoa que ela estivesse devendo pelo período de 7 anos. Se esta pessoa tivesse filhos, seus filhos deveriam trabalhar no lugar desta mulher. É interessante que no livro do Êxodo, capítulo 21, tem esta base bíblica. Se alguém estivesse devendo, deveria trabalhar por um período de 7 anos. Esta mulher está enfrentando um momento difícil. Mas o que me chama a atenção na história desta mulher, que ela está em crise, a sua casa não tem nada, os credores estão batendo na sua porta, mas diz o texto que ela vai até o profeta Eliseu. É interessante que os profetas naquela época eram a representação de Deus. Os profetas eram a representação de Deus. Se esta mulher vai até o profeta, ela está indo diretamente a Deus. A crise não paralisa esta mulher. Tem pessoas que quando se depara com alguma coisa difícil na sua vida, ela paralisa, ela estaciona, mas ela não paralisa em meio à dificuldade, ela vai até o profeta de Deus. Isso aqui me chama a atenção, porque no período em que nós estamos vivendo, as pessoas têm os seus interesses prediletos para ir em busca de uma solução para a sua vida. Tem pessoas que costumam ir em direção ao Facebook, ao Instagram, ao WhatsApp. Tem pessoas que procuram tantos lugares em busca de uma solução para o seu problema, mas esta mulher tem um endereço certo. Ela vai até Deus, ela vai até o profeta. E esta noite eu te faço uma pergunta: qual é o teu endereço quando tudo vai mal? Qual é o teu endereço quando você não tem mais o que fazer? Qual é o teu endereço quando o médico traz um diagnóstico para a tua vida dizendo não tem mais jeito? Qual é o teu endereço quando a crise aperta as portas e fecha e você não tem mais o que fazer? Mas esta noite eu quero te dizer uma coisa: você precisa ir no endereço certo. Eu não sei qual porta você tem batido,
Eu não sei qual é o teu endereço quando tudo está apertando para a tua história. Tem pessoas que costumam ir até o seu vizinho, tem pessoas que vai até o seu amigo, tem pessoas que vai até uma autoridade maior da sua cidade, tem pessoas que procuram políticos, tem pessoas que procuram tantas autoridades, pessoas que não podem fazer nada por você. Mas esta noite Deus está trazendo uma palavra para alguém e está dizendo: você precisa ir no endereço certo, na localidade certa, porque aquilo que o homem não pode fazer, Ele fará em teu favor. Ele fará em teu favor. Jesus Cristo é o teu endereço certo. Essa mulher poderia ter ido à casa da sua vizinha, do seu vizinho, quem sabe. Mas ela vai até o profeta de Deus. Eu me lembro de um texto de 2 João capítulo 2, quando a festa estava indo de mal a pior, vinha uma capa. Maria não vai até o servente, nem até o noivo, nem até a autoridade daquela festa. Ela vai até Jesus, porque tem coisas que só Ele pode fazer em teu favor. Tem pessoas que a sua vida não vai mudar enquanto ela não aprender uma coisa. Tem coisa que só Ele pode fazer. Eu preciso entregar uma palavra de Deus para alguém. Quando a coisa apertar na tua vida, você precisa primeiro falar com Ele. Eu sou de um período, de uma época da Assembleia de Deus em Palmares, ainda muito criança, quando servia ao Senhor. As pessoas, quando tinham um diagnóstico médico ou estavam enfrentando alguma coisa difícil em sua vida, ela primeiro ia em direção à casa de Deus. As pessoas hoje, quando estão enfrentando alguma coisa, primeiro elas querem resolver do seu jeito, quer fazer da sua forma. Mas eu sou de uma época de que quando o médico dizia para alguém: não tem mais jeito, ela olhava para o médico e dizia: a tua palavra ainda não é a final. A tua palavra ainda não é final para a minha história, porque eu ainda vou conversar com ele. Ai, tchau. Tem alguém que olhou para você e já diz: não tem mais jeito, mas o céu está comunicando com você nesta noite, está dizendo: a palavra que eu libero é o contrário daquilo que o homem já falou ao teu respeito. Ainda tem jeito, eu ainda faço milagre, eu ainda mudo história. Deus está dizendo para alguém: a palavra do homem não é palavra de Deus, a palavra do céu é maior. Teu respeito. Qual é o teu endereço quando tudo está dando mal? Quando você acorda no dia ruim, você recebe uma notícia, você liga no telefone, mas não liga para Deus. Você conversa com teus amigos, mas não conversa com Deus. Você desabafa com tantas pessoas, mas tem alguém do teu lado, o Espírito Santo, dizendo: você fala com tanta gente a respeito do que você está vivendo, mas você não tem um diálogo comigo, dizendo o que você está passando, como está a tua situação. Deus está dizendo: você precisa falar mais comigo, porque eu quero mudar o teu estado. Nós somos assim, irmãos. Batemos em tantas portas e quando tudo se fecha, quando tudo acaba, o último recurso parece que é Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para alguém nesta noite: Ele precisa ser prioridade na tua vida. Você precisa buscar Ele antes de buscar uma palavra do homem. Antes de você ouvir o homem, você precisa ouvir uma palavra do céu.
Sabe por que muitas das vezes você quer parar, você quer desistir? Porque você ouve mais a palavra que o homem fala a teu respeito. Você ouve mais as críticas humanas do que aquilo que Deus já falou a respeito do teu futuro. A segunda lição que eu aprendo a respeito desta mulher é que a crise que ela estava enfrentando era o ponto de partida para o milagre. Porque se ela não está em crise, ela não vai até o profeta. Mas quando a crise aperta, ela sai do lugar que ela estava em direção ao profeta. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Tudo que Deus está permitindo esse processo é porque você precisa se levantar de onde você está e ir em direção àquele que pode fazer alguma coisa ao teu respeito. Deus está dizendo, enquanto você ficar sentado, vai continuar do mesmo jeito, mas Deus está dizendo, se levanta, vai em direção àquele que pode mudar a tua situação. Ela se move em meio à crise, ela sai da sua casa e vai em direção ao profeta. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, por intermédio desta palavra: tudo que você está vivendo é propósito de Deus. Todo esse processo que você está enfrentando é propósito de Deus, porque Deus está dizendo, tudo que você está vivendo agora, você não está entendendo nada, mas será o ponto de partida para aquilo que eu vou fazer da tua história. É o ponto de partida para o que eu vou fazer da tua casa. Hoje você está ferida, hoje você está ferido, mas amanhã eu vou te usar para curar, Hoje você está em crise, mas amanhã alguém vai olhar para você e vai dizer, ela viveu todo esse processo, ele viveu todo esse processo e recebeu de Deus uma palavra, recebeu de Deus um milagre. Eu vou continuar. Será o ponto de partida para o milagre que Deus fará na tua história. Tudo que você está vivendo agora é porque Deus está dizendo, eu estou te preparando para coisas maiores. Eu estou te preparando para coisas. Eu não sei se você crê nesta palavra, mas Deus está dizendo para alguém, eu estou trabalhando em você, estou trabalhando na tua vida, porque a partir desta situação que você está vivendo, eu vou te usar em favor de outras pessoas. Será o ponto de partida para o teu milagre. Se não tem crise, não tem azeite. Se não está faltando as vasilhas, não enche. Mas Deus está dizendo, permaneça no teu propósito. Permaneça no teu propósito. Permaneça no teu propósito. Porque tudo que você está vivendo agora é propósito do céu. Porque tudo que você está enfrentando agora é propósito do céu. Deus está trabalhando a partir desta situação que você está vivendo. Mas irmão Lucas, olha para mim, irmão Lucas, olha o meu estado. Mas Deus está falando, não se preocupa, porque Ele está no controle desta situação. Deus está dizendo, não se preocupa, porque esta situação eu estou no controle. Eu aprendo que toda crise, toda situação difícil tem três revelações. Primeiro, revela quem eu sou. Porque enquanto a minha vida está tudo bem, é fácil. É fácil chegar num culto como este e dizer glória a Deus. É fácil chegar num culto desse quando você sabe que você chegará na tua casa após esse culto e tudo estará no seu lugar. É fácil. Eu só me reconheço quem sou eu de fato quando a crise aperta, quando a situação está difícil. Aí eu me conheço. Eu aprendo qual é a
minhas limitações. Quando eu estou bem, parece que tudo está fácil, mas quando a coisa aperta, eu sei qual é o meu limite, até onde eu vou, até onde o meu braço alcança. A segunda revelação revela quem de fato está com você, porque enquanto tudo está bem, tem pessoas te aplaudindo, tem pessoas do teu lado te batendo no teu ombro dizendo: eu estou contigo, aonde tu for, estou do teu lado. Mas quando a crise aperta, só ficam os verdadeiros. Revela quem é o teu amigo. E terceiro, revela quem é Deus. Porque é na crise que eu conheço quem de fato Ele é. É quando você bate em várias portas e tudo está fechado, é que você sabe quem de fato Ele é. Ele é o Deus que abre portas. Quando a sede aperta, você reconhece que Ele é a água da vida. Quando você olha para os quatro lados e diz: Deus, o que eu vou fazer? Meus amigos me deixou, meus colegas me abandonaram. Aí Deus se revela. Deus se revela. Deus se revela. Eu quero dizer uma coisa para alguém nesse exato momento. Todo esse processo que Deus está permitindo é porque Ele quer se revelar desta situação. Esse processo que Deus está permitindo na tua vida tem propósito do céu. Deus irá se revelar. E quando Ele se revela, é para mudar a situação. Gênesis capítulo 26, a terra está seca. Isaac está em crise. Isaac quer descer para o Egito. Não tem água, não tem alimento para os animais. E o texto diz que Deus apareceu para Isaac e diz: fica nesta terra. É nos momentos difíceis que Ele vai se revelar na tua vida. É nos momentos difíceis que Ele vai se revelar na tua história. A terceira lição que eu aprendo aqui é que o milagre acontece na vida desta mulher a partir do que ela tinha. Quando ela chega a teu profeta e diz: o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. E diz o texto que ela diz que os credores vieram para levar os seus 2 filhos. E o profeta faz uma pergunta: o que tu tens em casa? O que hei de te fazer? O que tu tens em casa? Declara-me o que tu tens em casa. E diz o texto que ela olha para o profeta e diz: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. O milagre acontece a partir daquilo que ela tinha na sua casa. E eu quero dizer uma coisa para alguém: o milagre que Deus vai fazer na tua vida está dentro da tua casa. É porque você não percebeu, mas o que Deus irá fazer na tua vida, o ponto de partida já está dentro da tua casa, já está na tua cidade. Deus já te entregou. No capítulo 17, Elias chega a uma cidade por nome de Sarepta. Tem uma viúva catando alguns gravetos. E diz o texto que quando ele chega, ele olha para ela e diz: traga-me um pouco de água. Quando ela está saindo para pegar água, o profeta olha para ela e diz: traz também um bocado de pão para mim comer, para mim se alimentar. Ela olha para o profeta e diz: viva o Senhor teu Deus, que a tua serva não tem nada em casa, senão um pouco de azeite na botija, um pouco de farinha na panela. E eu vou preparar um bolo para mim e para o meu filho comer e depois morrer. Ela já estava decretando o ponto final da sua história. E o profeta Elias olha para ela e diz: faça primeiro para mim, depois para ti, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará, e o azeite
faltará até o dia que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Mas, irmão Lucas, é só um pouquinho de azeite na botija. Esta noite Deus está liberando a palavra para alguém e está dizendo: não importa a quantidade que ainda você tem, este pouco que você tem será o ponto de partida para o milagre que Deus irá fazer na tua casa. Levante a mão para adorar, porque esta noite Deus está falando para alguém: não importa a quantidade que você tem, o importante é na mão de quem está, porque pouco nas tuas mãos é pouco, mas na mão de Deus é milagre. É milagre, é milagre, é milagre. Se prepara, porque esta noite tem uma palavra profética da parte de Deus que está dizendo para alguém: o azeite não vai acabar, a farinha da panela não vai faltar. Deus está dizendo para alguém: eu conheço o teu coração, eu conheço a tua vida, eu sei como você entrou aqui nesta noite, eu sei quantas preocupações você entrou aqui, deixou na tua casa, mas Deus está dizendo: eu estou visitando nesta noite, eu estou visitando nesta noite. Se eu fosse você, eu já adorava, se eu fosse você, já glorificava, porque esta noite Deus está dizendo: eu conheço a tua vida, eu sei do que você está passando, eu conheço o teu deitar, conheço o teu levantar. Quem está do teu lado não conhece, mas Deus está dizendo: esta noite tem milagre, esta noite tem milagre, esta noite tem milagre, esta noite tem milagre, esta noite. Pega essa palavra, pega esta palavra, pega esta palavra, porque Deus está dizendo para alguém: se prepara, porque ainda esse dia eu visito a tua despensa, eu visito a tua casa, eu visito a tua história. Estou dizendo para alguém: o pouco que você tem será o suficiente para o que eu vou fazer da tua casa. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, porque Ele te conhece. Oh, repaia, choque, maia, sépia. Quem está sentado do teu lado não conhece as tuas guerras. Quem está sentado do teu lado não conhece a tua dificuldade. Quantas palavras negativas, quantas palavras de maldição liberada, mas esta noite Deus está dizendo: hoje eu visito a tua casa, esta noite eu visito a tua história, esta noite eu visito a tua vida. Deus está dizendo: você não vai parar, esta crise não será um ponto de partida para você parar, será um ponto de partida para você avançar. Se prepara, se prepara, se prepara, porque haverá milagre de Deus, haverá milagre de Deus. Eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui. Oh, pega essa palavra de Deus aí, recebe de Deus nesta noite o que Ele libera sobre a tua vida. Esta noite Deus está dizendo: se prepara, porque a partir daquilo que ainda te resta, eu vou fazer milagre. Mas, irmão Lucas, eu tenho poucas forças, mas Deus está dizendo: eu te renovo, eu te restauro. Mas, irmão Lucas, a minha esperança só está um pouquinho. Esta noite Deus aumenta. Irmão Lucas, a minha fé está tão pouca. Esta noite Deus aumenta a tua fé. Esta noite haverá aumentação de Deus em teu favor. Se prepara, porque Deus nesta noite está liberando milagre ao teu respeito. Glória a Deus. E eu aprendo esta lição, porque o importante aqui não é a quantidade, é na mão de quem está. Porque enquanto o azeite estava na responsabilidade da mulher, pouco, mas quando uma palavra é liberada, é muito. Porque esta palavra ela tem poder de trazer a existência daquilo que não existe.
Esta noite Deus está liberando uma palavra ao teu respeito. Se prepara, porque os teus recursos não são dispensáveis na mão de Deus. O homem pode até olhar para você e dizer: só tem um pouquinho, não serve. Mas Deus não dispensa aquilo que você tem. Deus vai usá-lo. Irmão Lucas, é só 5 pães e 2 peixes na tua mão, na mão do discípulo também, mas transferida para a mão de Deus, de Jesus, é milagre. Esta noite Deus está entrando com providência na tua história. Se prepara, porque Deus esta noite está entrando na tua história. Diz a Bíblia que ela recebe uma palavra e diz: vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas não poucas. Entra na tua casa, fecha a porta e deita o azeite. Isto é que eu aprendo mais uma coisa. Porque enquanto as portas estão fechadas, tem alguém deitando o azeite dentro de casa. Quem está olhando de dentro não está vendo nada. Mas por trás de portas fechadas tinha milagres sendo gerados. E o milagre não é a partir das vasilhas das vizinhas, é a partir do pouco que tinha na vasilha da viúva. Porque o que Deus vai fazer na tua casa será a partir daquilo que Ele já te entregou. Ela começa a deitar o azeite. E portas fechadas fala de intimidade. Portas fechadas fala de particular. Enquanto as portas estão fechadas, milagres estão sendo gerados, porque Deus não precisa de portas abertas para fazer milagres. Porque Deus não precisa de portas abertas para fazer milagres. Mesmo as portas estando fechadas, Ele faz milagre ainda. Ela começa a deitar o azeite, e de repente ela olha para o seu filho e diga: destraga mais vasilha. Ele olha para ela e diz: não tem mais vasos. E diz o texto que o azeite parou. A limitação aqui não está no azeite, porque enquanto tivesse vasilha, azeite estava sendo derramado. A limitação aqui é nos vasos, poucos. Porque tudo que Deus faz é além daquilo que eu posso imaginar. A limitação não é no milagre, a limitação está em mim. Porque enquanto tiver vasilha, tem azeite sendo derramado. Mas acabou vasilha, azeite cessou. Interessante que quando o azeite acaba, ela não fica parada na sua casa, ela volta a ter o profeta. Porque tem azeite, mas ela precisa de uma palavra, uma orientação para aquilo que ela vai fazer. Ela volta a ter o profeta. E diz o texto que ela declara tudo o que aconteceu. O profeta olha para ela e diz: vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. E eu preciso te alertar de uma coisa: o azeite naquela época era valiosíssimo. O profeta, o rei Salomão, quando ele estava enriquecido, diz a Bíblia que pessoas de outras nações, outros povos, traziam coisa para ele, e ele trocava por azeite, porque o azeite era caríssimo naquela época. Quem tivesse azeite naquela época teria uma condição boa,
Porque o azeite era usado em algumas funções, por exemplo, para curar feridas. O azeite era usado como combustível para manter lâmpadas acesas naquela época. Era usada na alimentação. Só que o profeta olha para ela e diz: vai, vende, e tu e teus filhos vivem do resto. Interessante que ele poderia dizer: vai, vende, paga a tua dívida e encerrou. Mas ela diz, aí ele olha para ela e diz: o que te sobrar, vivei do resto. A provisão não vai ser só limitada para pagar a tua dívida, porque o que Deus vai fazer na tua vida vai sanar tuas dívidas e você vai viver o resto. Eu aprendo mais uma lição aqui, irmãos, porque eu acredito que a partir daquele dia esta viúva se torna uma empresária. E eu imagino na sua cidade alguém olhando para ela e dizendo: ainda há pouco estava me pedindo vaso emprestado, mas agora está me vendendo azeite. Ainda hoje ela veio aqui na minha porta, bateu e disse: me arruma algumas vasilhas aí. Mas agora abriu a sua porta e diz: a partir de hoje eu estou vendendo azeite. Eu quero terminar esta mensagem te dizendo uma coisa: o que Deus vai fazer na tua vida vai te surpreender. O que Deus vai fazer na tua história vai trazer surpresas. Esta palavra está ardendo no meu coração já tem alguns dias. E se prepara, porque Deus vai fazer milagres. Esta noite Deus visita botijas de azeite aqui. O profeta dá orientação para ele, diz: vai, vende, paga as tuas dívidas e vive do resto. E como eu disse, eu acredito que a partir daquele dia a história desta mulher foi transformada. Porque quem olhou para ela pedindo vasilhas emprestadas, agora vai olhar para ela na porta da sua casa com várias botijas e vasos de azeite, dizendo: eu estou vendendo. A partir de hoje eu sou uma empresária, estou vendendo. Por quê? Porque Deus fez na minha vida. E eu quero dizer uma coisa para você: o que Deus vai fazer na tua vida será para a glória dele. Aleluia! O que Deus vai fazer na tua vida será para a glória dele. Se prepara, porque botijas vai ser cheias. Mas Deus está dizendo: volte a ter o profeta, volte a ter Deus, porque ele vai te dar a direção certa, ele vai te instruir naquilo que ele vai fazer na tua vida. Se coloca de pé, que eu quero fazer uma oração pela tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Por gentileza, louve o hino aqui.